podem ver, um amor que uma alma pode ter pelo seu bem amado. E um amor que transcende montanhas, rios, oceanos, e é sempre recordado nos lábios o objeto da sua adoração. Esta história em particular faz homenagear o amor ardente das guerreiras espirituais, enviou-as do rei, Martha Root e Florence Shopflocker. Esperamos que estes pequenos traços ilustrem as suas vidas, mas sobretudo o seu indomável espírito e coragem, os inspirem e toquem no vosso coração. Convidamos-vos, por isso, a manter os telemóveis em silêncio e que embarquem connosco neste percurso artístico e relembrar um pouco as vidas destes anjos favorecidos que fazem parte da nossa herança espiritual como país. Este é um ano profundamente histórico para a humanidade ao embarcarmos na segunda metade do plano de 9 anos, traçado pela causa universal de justiça, e ao celebrarmos 100 anos desde que as primeiras batalhas, estas duas mulheres incendiadas pelo amor divino, pisaram o solo português. Então, encorajamos-vos também a aproveitar esta oportunidade para refletir sobre esta segunda metade do plano que estamos a começar e gravar nos vossos corações, em primeiro lugar, a certeza de que se a Martha e a Florence estivessem cá, elas não hesitariam nem um instante em cumprir o chamado da Casa Universal de Justiça e levantar-se para servir. E, em segundo lugar, a consciência de facto elas estão entre nós, acompanhando-nos nos reinos de Abraham, no processo de cumprir todas e cada uma das metas do plano. Que as suas vidas nos sirvam de exemplo. A apresentação contará com canções originais compostas por jovens da comunidade e dedicadas a estas duas mulheres extraordinárias com humildes cartas de amor, bem como outras canções conhecidas, nas quais convidamos-vos a todos a juntarem-se a nós e cantarem. Tenham à vossa disposição um folheto nos vossos lugares que vos permitirá acompanhar a letra das músicas. Pedimos encarecidamente que não batam palmas nem durante nem no fim da apresentação para que possamos manter um ambiente de oração e meditação e recordarmos a memória destas duas mulheres extraordinárias. Alá, sempre alá, alá. For thy manifestation of love to mankind, O God who art our light and life, guide thy servants to thy will, and make them listen thee, and free from all tyranny. O God, teach them thy oneness, and give unto them a realization of thy unity, that they may see no one save thee. Thou art the merciful, and the giver of bounty. O God, who is in the heart of thy beloved, the fire of thy love, that it may burn away the thought of everything from thee. For the will unto them, O God, thine exalted eternity, that thou hast spoken and will always do, and that there is no God save thee. Verily in thee will they find comfort and strength. Amen. Uma semana no Panamá. E no navio de partida, recordou a exortação de Abdu'l-Bahá para fugir como um leão. E mais uma vez, reuniu coragem para pedir a autorização a um capitão de navio para falar. Escrevendo para casa sobre isso, disse: se alguém se sente tímido em ter oportunidades para falar, lembre-se que nenhum dia se repete para qualquer ser educado. A visita a Portugal, Martha Root e Florence Shopflocker. Sobre uma das duas palestras, um repórter escreveu: dois fenómenos, duas amigas que têm corrido meio do mundo, sempre amigas, sentido a sua alma aberta ao mesmo fim, o
unidas na mesma ambição de paz, querendo uma humanidade melhor e sempre amigas. A encantadora Florence, com o fogo dos seus gestos, cheios de sinceridade e de querer. Ela, antes de falar, convence a gente. Perante tais mulheres, nós ficamos imediatamente, absolutamente convencidos de que a mulher é realmente precisa para combinar com o homem a solução do problema da paz. Numa das suas palestras, um autor de renome disse a respeito de Florence. Ela é a mais extraordinária promotora da paz no mundo. Na sua presença, sentia-se como um viajante sedento que alcançara a água da vida. Uma das suas palestras, Martha Rhodes apresentou à Rainha Mary da România o livro Valhalla e a novela. No dia seguinte, foi novamente chamada ao palácio e descobriu que a rainha tinha passado a noite a ler a obra e aceitara plenamente os seus ensinamentos. Sabemos ainda que, entre a realeza, a Rainha Mary, neta da Rainha Vitória,
Foi a única a demonstrar coragem e desprendimento ao reconhecer a missão de Valhalla. Numa das suas visitas ao rei Faisal, Laurel tinha enviado um pedido por rádio para Bagdad, para onde estava a ir, a alta velocidade, para tomar chá com Sua Majestade. À sua chegada ao hotel, o gerente informou de que o secretário do rei tinha telefonado várias vezes durante as últimas 2 horas, pois Sua Majestade aguardava impacientemente a sua convidada em falta. Na sua ânsia de chegar ao palácio sem mais demora, Laurel pediu emprestado um grande carro de turismo vermelho que tinha visto estacionado à frente do hotel. Quando chegou aos portões do novo palácio, os dragões recusaram-se a funcionar e passou pelos guardas estupefactos, avançando até ao pátio com colunas de mármore, onde o travão de emergência fez o carro parar abruptamente. Para tornar tudo mais engraçado, acidentalmente, bateu com o cotovelo no botão que aciona a buzina. Sua Majestade, talvez despertado pelo alarido, abriu a porta nesse momento. Ao ver Laurel ao volante, manifestou o seu espanto e, em seguida, apressou-se na sua direção, com um grande sorriso no rosto e as mãos estendidas. O ano era 1936. O mundo era um lugar sombrio, escuro, e a Segunda Guerra Mundial devorava a essência espiritual do homem. Mas Martha Root continuava o seu esforço incansável para infundir a Europa com a mensagem dos ensinamentos de Baha'u'lláh. Sobre ela, o amado guardião diz: nem a idade, nem a doença, nem a escassez de literatura que dificultou os seus primeiros esforços, nem os poucos recursos que impuseram um fardo adicional aos seus trabalhos, nem os extremos dos climas a que esteve exposta, nem as perturbações políticas que encontrou ao longo das suas viagens puderam arrefecer o zelo ou desviar o propósito dessa mulher espiritualmente dinâmica e santa. Solina,
Durante a sua vida de serviço, Laurel sofreu alguns desafios e ouviu alguns comentários sexistas sobre o seu corpo. A isso, o guardião respondeu numa das suas peregrinações: "Não deveis permitir que essa tagalice de mentes ociosas vos afete. Devereis prosseguir e ensinar. Estou profundamente grato pela forma singular como tendes servido a fé de Bahá'u'lláh, e orarei e suplicarei para que a graça divina vos reconforte e alivie esses fardos do vosso coração. Jamais esquecerei os serviços que prestaste à fé e estou profundamente grato." Até 1934, Laurel tinha aprendido 9 voltas ao mundo, realizando apresentações particularmente eficazes sobre a Bahá'í para pessoas importantes. Ao mesmo tempo que visitava comunidades barrais remotas, as viagens de Sra. Florence ao serviço da causa levaram-na a nada menos do que 86 países, alguns deles por diversas vezes. A Sra. Florence revelou-se uma viajante intrépida, aventurando-se em regiões de difícil acesso, até perigosas, para viajar, com um coração corajoso e um entusiasmo ardente pela causa Bahá'í, foi capacitada a alcançar muitos homens e mulheres proeminentes do Oriente e a apresentar-lhes a sua mensagem. A primeira visita da Sra. Florence às cidades do norte da Pérsia deixaram uma impressão notável e indelével nos corações daqueles com que ela se cruzaram. Nenhum tributo maior ao seu radiante influxo e trabalho poderia ser prestado do que o acolhimento inspirador que lhe foi dispensado em todos os lugares. Num dos encontros, um poeta da Pérsia levantou-se e recitou um poema que compusera, elogiando a obra que a Sra. Florence realizara como professora Bahá'í. O poema refere-se às sementes do amor, conhecimento e verdade que ela espalhou pela Índia, Pérsia e outros lugares. Dizia que uma estrela radiante partiu do Ocidente para o Oriente. You have not passed out. You have only passed on. Your spiritual, courageous life will forever inspire a noble and refined mind. Estas foram as palavras ditas por ti quando falavas sobre a Irmina Tahirih. Agora dizemos o mesmo para ti. Entre mar e terra sem fim, desde Ásia, América, Europa, deu tudo ao mundo sem pedir nada em troca. Só fogo no coração.
aulas em jardins no chão. Reis e a quem não tinha pão. Nada pode impedir o ensino se o coração estiver cheio de amor. De coração inteiro a dar. O mundo ainda ecoa o teu ar. Deste passo que nunca teve fim. Em God Passes By, a história do guardião sobre o primeiro século do Bahá'í, ele descreve a comunidade Bahá'í americana como coroada com glória imperecível por estes notáveis serviços internacionais da Martha Ruth. Ela havia, disse ele, superado os feitos realizados por qualquer dos propagadores da fé ao longo de um século inteiro. Daí o seu tributo. A Martha Ruth, esse arquétipo dos professores e treinantes Bahá'ís e a mais eminente mão erguida por Baha'u'lláh desde o falecimento de Abdu'l-Bahá, deve ser atribuído, se os seus múltiplos serviços e o ato supremo da vida forem devidamente avaliados. O título de principal embaixadora da sua fé e orgulho dos professores Bahá'ís, sejam homens ou mulheres, tanto no Oriente como no Ocidente. Florence e o seu marido Fred viajaram até a China para se encontrar com Abdu'l-Bahá, mas chegaram pouco depois do seu falecimento. As suas interações ali confirmaram-nos nas suas novas crenças e na sua relação com Jovial, o recém-nomeado guardião da fé. Querida Gloria, como o guardião a tratava, iria visitar a Jovial cerca de 11 vezes durante o seu ministério, sendo sempre profundamente encorajada e inspirada por ele. Numa dessas visitas, encontrou uma mulher comum, viúva da Abdu'l-Bahá. Florence escreveu: caminhou na sua direção e tomou-a nos seus braços como uma mãe com uma criança que está apenas a aprender a andar. Minha filha, disse como se acontecesse toda a vida. E ao segurá-la assim, senti que no seu deste tamanho universal, todas as forças turbulentes do mundo encontravam calma e serenidade.
a minha querida irmã, como estás? É tão bom estar aqui nesta convenção nacional. Ainda me lembro dos 4 dias tão maravilhosos que passámos aqui em Portugal. Foram realmente especiais. Mas como não cumprimentar a todas estas almas tão radiantes? Queridos amigos, olá, opá. Sempre alá, opá. Sabem, queridos amigos, temos mais do que um mundo pelo qual pensar. Estamos neste plano terreno durante 30, 40, 60, 80 anos. Mas passaremos milhões de anos nos outros mundos de Deus. Sabemos que estamos aqui para desenvolver as nossas qualidades espirituais, para poder utilizá-las nos reinos celestiais. E porque, então, continuamos a dormir na mesma cama, quando ainda há tanto para fazer. Há um caminho para a paz. E Deus deu-nos os presentes do intelecto, do espírito, que podem ser despertados ao desenvolver estas qualidades.
Devemos ter isso gravado nos nossos corações. E que melhor forma de desenvolver isto que no serviço? E no decorrer deste serviço, queridos amigos, que bênção tão profunda que o qual contam, de estar a ser guiados pela amada Casa Universal de Justiça, esse refúgio para a humanidade. Quanto ao Abdu'l-Bahá desejaria estar a viver no tempo desta instituição? Quanto nós desejaríamos estar a viver no tempo desta instituição? A sentir o cálido abraço da sua guia e da sua proteção e desta guia infalível. É impressionante como Abdu'l-Bahá falava que tínhamos que ouvir a Casa Universal de Justiça, tínhamos que obedecê-la, sendo que era como se o próprio Baha'u'lláh estivesse à nossa frente, a pedirmos que nos apressássemos. E, tendo a Baha'u'lláh na frente, quem é que não se apressura? O serviço que era requerir a mim e à minha querida amiga, colega de serviço, colega de trabalho, companheira, era diferente nessa altura. Era-nos pedido para viajar de lugar em lugar, a espalhar a boa nova de que a humanidade não está só, que Deus enviou um novo mensageiro para a guiar. A natureza do serviço que vos é pedida é diferente. É pedido para comprometerem-se com o vosso bairro, olharem para todos como parceiros, tendo sempre nos vossos lábios o nome do bem-amado. Mas a medida do sacrifício deste serviço é igual, ou se não maior. A Casa Universal de Justiça está a pedir-nos para alcançar as alturas do heroísmo. E isto significa, queridos irmãos e irmãs, que cada alma deve ponderar profundamente o que é que isso significa para si. O que é que isso implica nas nossas vidas? Tem início agora a segunda maior fase do Plano de 9 anos. Vemos a comunidade mundial Bahá'í avançar em uníssono, com justa confiança no rumo que traçou. A sua clareza e a sua confiança são inconfundíveis. Inabalável face à confusão que há no mundo, mantém-se focada na sua missão sagrada. E o nosso país, o vosso país, o nosso país, tem umas metas a cumprir. O chamado ao serviço é uma convocatória edificante e abrangente, que atrai a toda a alma fiel, mesmo aquelas sobrecarregadas com cuidados e obrigações. Então, queridos amigos, como é que podemos tomar estas metas do plano e torná-las nossas? Como é que podemos tentar cumprir as metas mesmo antes do plano acabar? Quando os horizontes do mundo se obscurecem, a esperança é um recurso escasso e muito precioso. E multidões anseiam pela esperança que podeis trazer aos seus corações. A todos estendei a vossa mão, da amizade, do esforço comum, do serviço partilhado, da aprendizagem coletiva, e avançai como um só. Queridos amigos, a olhar retrospectivamente para a nossa própria vida, não há alegria e consolo maior do que saber que foi vivida uma vida com plena consciência do remédio divino e que não se poupou esforço nenhum para oferecer esse remédio a almas receptivas e que durante aqueles anos fugazes não esperámos e aproveitámos cada ocasião para servir as necessidades da humanidade. Queridos amigos, não estão sós, nem nunca o estarão. Nunca duvidem o amor da Casa Universal de Justiça por vocês. Em cada
respiração, pensamento, movimento, batimento de coração, Abdu'l-Bahá está com vocês. Lembrem-se de que é sempre Deus e que tudo lhe pertence. Lembrem-se que nesta causa há só uma conclusão possível: a vitória. Sejais selas na ação e hábitos na aprendizagem, e que todas as bênçãos do Reino Celestial sejam vossas. Estaremos a orar por vocês e permaneceremos ao vosso lado no vosso serviço. E lembrem-se de duas coisas. Primeiro, de nunca perder a pequena oportunidade. E em segundo, estar consciente de que se veste o manto do próprio Baha'u'lláh quando se trabalha. Que o vosso movimento e quietude sejam guiados pelas suaves brisas da sua vontade. Allahu Akbar. Sempre Allahu Akbar.
now, beloved brothers and sisters, remember you, I say, Allah always Allah. And let us remember those words of Baha'u'llah in the chapter of the Quran. Whosoever becomes one third in this world is like unto one cooking all the service, and the Lord shall bring him forth into the resurrection, into the wisdom of oneness, adorned with the nature of himself, the perfection, the moment, the goodness. Thus give you access to the Lord, and not their spirit, forever be mercy in this day before God, dear the Lord, and the Lord, against your Father. Ya